A sagrada tradição. O que é isso? Por que cremos nela? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, eu sou o Padre Bruno e o nosso tema de hoje é a Sagrada Tradição. Mas antes de entrarmos na Sagrada Tradição, por favor, se você ainda não assistiu os nossos outros vídeos sobre o tema, assiste aqui em cima. É só clicar nos links que está aqui em cima sobre a revelação divina e sobre a Sagrada Escritura. Assistindo, corre para cá para assistir sobre a Sagrada Tradição. E por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. A Sagrada Tradição, meus irmãos, ela é a vida da graça na igreja. Ou seja, é a própria vida da igreja no seu desenvolvimento histórico, nesse processo de evangelização e de transmissão da revelação divina. Junto com as Escrituras, e não separados dela, pois elas emanam da mesma fonte que é nosso Senhor Jesus Cristo, ela é um dos canais, um dos modos pela qual essa única revelação também chega ao coração das pessoas. Agora, vale lembrar que é exatamente a Sagrada Tradição a base da nossa vida espiritual, do nosso apostolado. É exatamente a Sagrada Tradição que deu, inclusive, à Igreja a autoridade para conseguir organizar a própria Sagrada Escritura. Isso faz com que a própria Sagrada Escritura seja parte da Sagrada Tradição. Por quê? Porque nas Sagradas Escrituras, todo o modo como a Igreja vivia, pregava, acreditava em Cristo, ou seja, o que tinha acontecido, o que ela acreditava, como ela tinha que viver, para onde ela estava caminhando, tudo isso está na Sagrada Escritura, mas já estava na vida da tradição da Igreja. No entanto, o Evangelho de São João diz que existiam muitas outras coisas que o próprio Cristo tinha feito, que não cabia em nenhum livro, que não podia ter sido escrito em todos os livros do mundo. E onde estão essas outras coisas que Cristo fez? Enfim, nós não sabemos. O que nós sabemos é que o Espírito Santo que conduz a igreja na história, é ele que faz com que nós tenhamos essa fidelidade a Cristo, que não se revela somente nas Escrituras, mas se revela através da igreja. E a igreja mostra essa revelação utilizando-se desses instrumentos, que é a tradição e a Escritura. A tradição, meus irmãos, é a força vital da igreja. E ela se revela de diversos modos. Pela patrística, pelos primeiros padres, pela liturgia. Você sabia que a missa que você celebra hoje, que você participa, é a mesmíssima missa que está descrita lá em 1 Coríntios 11? Lá na Didaquê, que é um livro do primeiro catecismo da igreja, lá na Apologia de São Justino, século II, mais ou menos, no ano 150. Ou seja, a tradição foi mantendo viva todo o modo da igreja poder evangelizar. E de que tradição estamos falando? Da tradição apostólica. A tradição sagrada está acima das Escrituras? Não. A Sagrada Escritura está acima da tradição? Não. Ambas estão plenamente unidas, porque uma é parte da outra. E a Sagrada Tradição, portanto, é a vida, o testemunho, o modo, a teologia que a igreja sempre acreditou. Por exemplo, o credo que nós professamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O próprio credo é um elemento da Sagrada Tradição. O credo niceno-constantinopolitano é um elemento da Sagrada Tradição. Ou seja, a Sagrada Tradição, portanto, é a vida da igreja sustentada pelo Espírito Santo ao longo da história. Por exemplo, esse negócio de poder ter a Escritura como base fundamental da sua teologia, da onde vem isso? Da própria Escritura? Da tradição. O método de ler a Sagrada Escritura, por exemplo, utilizando aqueles 4 métodos que eu ensinei no vídeo passado, é da tradição. Ou seja, a alegoria, a moral, a anagogia, o modo literal, faz parte da tradição. Ou seja, a Sagrada Tradição, portanto, não é tradição humana, não. É a vida da graça, é a vida do Espírito Santo na vida da igreja, conduzindo-a ao longo da história para poder transmitir de modo fiel, tá? De modo fiel
e completo tudo aquilo de que precisamos para sermos salvos. A Sagrada Escritura nos revela o Cristo Senhor e Salvador. A Sagrada Tradição nos revela o Cristo Senhor e Salvador. E por que eu posso afirmar isso? Porque a própria Sagrada Escritura é parte da Sagrada Tradição. E foi graças à tradição apostólica, por exemplo, que o próprio cânon da Sagrada Escritura, a própria divisão e organização dela, pôde ser organizada. Porque quando os gnósticos e os hereges do tempo, da formação da Bíblia, começaram a querer retirar livros de Bíblia, começar a dizer que alguns escritos não eram escritos revelados, que algumas doutrinas, por exemplo, de que Cristo não era Deus, como que eles defenderam que Cristo era Deus, que Cristo era 100% humano, 100% divino? Como que eles defenderam a Santíssima Trindade? Se a própria Sagrada Escritura, em vários tempos, ainda não estava bem definida, o que fez com que os bispos e os teólogos defendessem a nossa fé? A Sagrada Tradição. E foi por causa dessa tradição ininterrupta que eles foram salvaguardando e defendendo de tempo em tempo, de ano em ano, de século em século, é que a própria Escritura pôde então surgir e ser organizada. Porque a Sagrada Tradição é a vida do Espírito Santo na vida da Igreja. A Sagrada Tradição é o fundamento, portanto, sem a qual a Igreja não pode caminhar sem cair em heresia. O que nos garante que nunca seremos hereges é porque temos uma Sagrada Tradição. E uma igreja sem tradição, certamente, é apenas uma comunidade humana. Uma igreja com tradição é a Igreja de Deus. Mas não uma tradição qualquer, mas a Sagrada Tradição, que é guiada pelo Divino Espírito Santo. Você gostou desse vídeo? Então vamos fazer uma tradição já desse canal, né? Que é compartilhar. E se inscreve no canal, ativa o sininho e, por favor, deixa seu like e o seu comentário. Deus abençoe você.